Igreja Apostólica Poder da Fé. Graça e paz, pastora Elisângela. Vamos ouvir aí a pastora Elisângela, que vai trazer a mensagem de Deus para o seu coração. Não saia daí. Você que está aí do outro lado, medite, escute a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor produz vida e vida com abundância. Graça e paz, pastora Elisângela está com a oportunidade para trazer a mensagem da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Amém, graças a Deus. Já desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Já louvamos a Deus por mais essa rica e abençoada oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para falarmos do amor de Deus, para falarmos da palavra do Senhor para o teu coração, né? Está conosco aí nos acompanhando, né, o nosso querido irmão, né, o pastor Veronilton Paz, né, Deus abençoe. Também a Jéssica Fire também está conosco. Deus abençoe a vida dos amados irmãos, né, que estão aí nos acompanhando. Obrigado mesmo pela audiência, que o Senhor continue abençoando a vida de todos. E já mandamos também aqui uma saudação especial para os amados irmãos que fazem a Igreja Apostólica Poder da Fé, né? Já mandamos a graça e a paz do Senhor para todos, amados irmãos. Nós vamos aqui continuar o assunto que demos início, né, semana passada, né, o que é ser a imagem e semelhança de Deus, né, com base no texto bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo do 26 ao 27. Está conosco também a nossa querida irmã Márcia Raquel, né? Graça e paz, irmã Márcia. Nosso querido irmão também Romero Remígio. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos amados irmãos que estão aí, né, assistindo, né, a transmissão ao vivo, né, do programa Voz Apostólica. Também está conosco Gildo Brito, Graça e Paz, meu irmão, Sônia Conceição, Adriana Souza. Deus abençoe a todos os amados irmãos e amigos que estão na sintonia do programa Voz Apostólica. Mas nós vamos dar continuidade à mensagem, né, que iniciamos quinta-feira passada, né, com o tema o que significa ser a imagem e semelhança de Deus, com base em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26 ao 27, nós vamos estar fazendo essa leitura. Você que tem a sua Bíblia aí em casa, acompanha conosco. Nós iniciamos essa mensagem quinta-feira passada e não foi possível nós terminarmos, porém, nós vamos recapitulá-la todinha e vamos estar encerrando hoje com a graça de Deus, né? Mas nós vamos ler aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo do 26 ao 27. Nós vamos ler na nova versão transformadora, né, na NVT. Você pode ter aí a Almeida Revista e Corrigida, você vai notar algumas diferenças. Mas nós vamos ler na NVT, porque nós achamos assim uma linguagem mais clara para nós falarmos da palavra de Deus. Amém. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe nosso irmão Gildo, né? Deus abençoe você cada vez mais. Obrigado. Eduardo Ventura, meu cunhado. Deus abençoe. Vai um abraço aqui da pastora Elisângela para o Eduardo Ventura, também para a Edileuza Santos. Mas vamos aqui à leitura da palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo do 26 ao 27, que diz o seguinte: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem,
de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Amém, amém, Edileuza. Deus abençoe. Obrigada também. Boa noite. Deus continue abençoando vocês todos aí, né? Vamos aqui. Então, nós vemos aqui, nessa leitura que nós fizemos, que as pessoas muitas vezes querem colocar distinção entre a palavra semelhança e imagem. E nós vamos estudar aqui nessa noite sobre isso, que é realmente ser a semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isto significa que o homem é parecido com Deus, ao passo de que, diferentemente de qualquer outra criatura, ele é portador da sua imagem. Nós vemos isso no versículo de número 26. Muitas pessoas possuem algumas dúvidas sobre o verdadeiro significado da expressão imagem e semelhança de Deus. De fato, essa expressão representa alguns desafios de interpretação. Então, nesse estudo, iremos refletir sobre esse assunto, né, sobre qual é a doutrina bíblica sobre este tema. Então, as pessoas têm tentado colocar diferença nessas duas palavras. Quando Deus disse que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, as pessoas acham que imagem e semelhança elas são diferentes, né, a respeito do contexto bíblico, mas nós sabemos que isso não procede. Então nós vamos ver o que é ser a imagem e semelhança de Deus. Será que quando, eu falei aqui quinta-feira passada, será que quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, será que Deus estava dizendo que era parecido com ele o homem fisicamente? As pessoas muitas vezes, por não lerem a palavra de Deus, não entenderem, elas dizem, não, nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos idênticos. O nosso corpo físico é igual ao de Deus. E isso é um grande equívoco falar sobre isso, porque as Escrituras não dão base bíblica para nós dizermos que nos parecemos com Deus fisicamente. Até que nós vamos ver aqui uma leitura de João, capítulo 4, versículo 24, bem conhecido nosso. Então, o que é ser a imagem e semelhança de Deus? Quando a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, ela não quer dizer exatamente que somos fisicamente parecidos com Deus. Deus é espírito e não possui um corpo como o nosso. Está lá em João, capítulo 4, versículo 24. Vamos ver o que é que diz. Pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vemos aqui na parte A desse versículo que diz, pois Deus é espírito. Então, se Deus ele é espírito, ele não tem, nós não nos parecemos com Deus como a parte física. O nosso corpo físico, ele não se parece com Deus. Quando nós abrimos a boca para dizer, não, você se parece com Deus fisicamente. A Bíblia diz que você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que você fisicamente, você se parece com Deus. Então isso, não temos base bíblica para afirmar isso, mas nós vemos que Deus, ele é espírito. Se Deus é espírito, vamos ver. Boa noite, quero ouvir o hino, a vitória chegou, né? Ofereço para elevo espiritual. Nós vamos ver, vivas, nós podemos atender, porque agora já estamos na segunda hora e é a hora da pregação. E a nossa ministração, ela vai praticamente quase o horário todo. Mas vamos ver o que nós podemos fazer, né? Então vamos ver aqui. Apesar disso, devemos entender que o homem, em todo o seu ser, é a imagem e semelhança de Deus. De modo que sua plena constituição material e imaterial como corpo, alma e espírito, representa a Deus. O homem é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral, com quem o próprio Deus compartilha seus atributos comunicáveis. Que atributos são esses?
ele possui vida proveniente de Deus e potencial para se relacionar com ele. Assim, os seres humanos são capazes de... Vamos ver quais são a capacidade dos seres humanos. Os seres humanos, eles são capazes de expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica e racional, exercer domínio, possuir responsabilidades e criar até coisas incríveis. Nós vemos que esses atributos comunicáveis de Deus, eles aparecem no homem, eles aparecem no ser humano, trazendo aos homens a capacidade de expressar sua vontade, tomar decisão, avaliar situações, demonstrar as suas emoções. Nós somos capazes de demonstrar as nossas emoções, nós somos capazes de tomar decisões, mas nós vemos aqui que essa capacidade de tomar decisões não é a capacidade de tomar decisão a respeito da salvação. Nós estamos falando das decisões diárias da nossa vida, das nossas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia. Nós temos visto isso na nossa vida. Nós sabemos que Deus nos deu a capacidade de expressar as nossas vontades, tomar decisões na nossa vida diária, avaliar as situações, demonstrar as nossas emoções, pensar de forma lógica e racional, exercer domínio e possuir responsabilidades e criar coisas incríveis. Então nós vemos que, com base neste conceito, podemos notar algo muito interessante nisso. Muitas pessoas pensam que quando a humanidade desenvolve algum avanço significativo na área da ciência, por exemplo, isso implica numa independência cada vez maior de Deus. E isso não é verdade. As pessoas pensam, não, os cientistas, eles desenvolveram um projeto maravilhoso. Nós vemos que o homem, a cada dia, ele está se tornando independente de Deus. E de maneira nenhuma nós vemos isso. De maneira alguma nós temos bases bíblicas para afirmar essas coisas. Nós sabemos que a capacidade do homem, que nós ficamos muitas vezes no ditado popular, boca aberta, porque nós vemos que como é que uma pessoa pode criar tal invenção? Como é que um homem, ele pode criar tantas coisas maravilhosas? Então nós sabemos que essa capacidade, ela é dada por Deus. E o homem, mesmo desenvolvendo tecnologias especiais, ele não vai jamais se tornar independente. A imagem de Deus e ser a semelhança de Deus. Nós vemos que há uma confusão na mente das pessoas. As pessoas muitas vezes se confundem com essas duas palavras. Muitas vezes as pessoas se confundem e dizem, mas o que é ser a semelhança de Deus? E o que é ser a imagem de Deus? Nós vemos que muitas vezes na mente das pessoas surgem essas dúvidas. Ser a semelhança de Deus, todavia, as palavras imagem e semelhança, elas são sinônimas. Na Bíblia, elas são aplicadas para se referir ao mesmo significado. Quando nós vemos nos escritos originais, os termos hebraicos, Tselem e Demush, são traduzidos como imagem e semelhança, respectivamente. Apesar da Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, e a Vulgata, que é a versão latina da Bíblia, inserirem um entre essas duas expressões na frase em hebraico, não existe nenhuma conjunção entre essas duas palavras. Entre essas palavras não há conjunção. Não há no meio delas essa letra E ou I, que nós podemos expressar assim, imagem e semelhança, mas lá nos originais está escrito imagem e semelhança.
Então nós vemos que isso significa que no original lemos a nossa imagem conforme nossa semelhança. É muito fácil notar que não há diferença entre imagem e semelhança. Nesse sentido, no texto bíblico, isto pode ser percebido quando analisamos alguns versículos do próprio livro de Gênesis. O autor bíblico utiliza essas duas palavras de forma intercambiável. Nós vimos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, é a primeira vez que o conceito de que o homem é a imagem e semelhança de Deus aparece nas Escrituras. Pela primeira vez, no versículo seguinte, 27, apenas a palavra imagem é usada. Já em Gênesis capítulo 5, versículo, a partir do versículo 1, diz o seguinte: este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhantes a ele. O autor do livro resolveu utilizar apenas a palavra semelhante. Por fim, em Gênesis 9, 6, nós lemos dessa maneira: quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem, disse Deus. Mais uma vez aparece apenas a palavra imagem. Nós vemos aqui que Deus, ele dá uma ênfase especial ao ser humano. Eu já falei aqui que ser imagem e semelhança de Deus não quer dizer de maneira nenhuma que nós nos parecemos com Deus fisicamente. Nós lemos lá em João 4 e 24, que diz que Deus, ele é espírito. E nós vemos que o espírito, ele não é um corpo carnal como o nosso. Então nós vemos aqui que Deus, ele dá uma ênfase especial pela vida humana. Ele diz: quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida. E nós vemos que a palavra de Deus é tão concreta. Alguém muitas vezes não valoriza o seu próximo, vai lá por qualquer motivo, comete um assassinato, tira a vida do seu próximo. E nós vemos que Deus, ele é exigente nisso, e ele diz o seguinte: por mãos humanas essa pessoa perderá a vida. Aquele que comete suicídio, que mata alguém, um homicídio, mata alguém, a sua vida vai ser tirada por mãos humanas. E nós vemos que porque Deus diz: pois eu criei o ser humano à minha imagem. Mais uma vez aparece apenas a palavra imagem. Nós vemos aqui, explicamos que imagem e semelhança têm o mesmo sinônimo. Nós vemos que nos escritos originais não está lá imagem e semelhança, mas está imagem e semelhança. Então nós vemos que não tem a vogal E no meio. Essas palavras são sinônimas, as duas palavras são sinônimas, pois elas têm o mesmo significado. Com isso podemos perceber que ambas as palavras são utilizadas indistintamente como sinônimos. Logo devemos entender que a expressão a semelhança de Deus é apenas outra maneira de se dizer que somos criados à sua imagem. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo ficando claro que essas expressões são sinônimas, é possível que talvez o autor de Gênesis tenha usado essa repetição particularmente em Gênesis 1 e 26. É possível que o autor de Gênesis ele tenha repetido essa palavra apenas em Gênesis 1 e 26. Porque no demais das Escrituras nós vemos que essas palavras elas estão separadas. Então, para garantir que as pessoas compreendessem algo muito importante, eles tinham o costume de repetir a mesma palavra duas vezes. Apesar do homem ser criado à imagem de Deus, de modo algum ele é divino. Em outras palavras, o homem é uma representação de Deus.
O que é que nós aprendemos aqui? O homem, ele tem um papel importante na história da humanidade. Você é um representante de Deus aqui na terra. Quando Deus criou Adão, Deus o criou para ser seu representante na terra. E isso não quer dizer, eu repito, que Adão ou nós somos parecidos com Deus fisicamente. Mas a Bíblia diz que Deus nos criou para sermos seus representantes. Então nós vemos aqui, mas não é um semideus. O homem, ele é uma representação, ele é um representante de Deus na terra, mas ele não é um semideus. Então nós vemos que o homem reflete a sua imagem na medida em que ele é semelhante a ele em alguns aspectos. Não em todos os aspectos nós somos semelhantes a Deus. Nem todos. O homem perdeu a imagem e semelhança depois do pecado ou depois da queda. Nós vemos que essas dúvidas surgem na nossa mente. O homem perdeu a imagem e semelhança de Deus após o pecado? As pessoas questionam isso e perguntam: não, mas quando o homem ele caiu lá no Jardim do Éden, essa imagem e semelhança de Deus foi destruída da vida dele, ele perdeu essa imagem e semelhança. E isso não é verdade também, porque esse talvez seja o assunto mais discutido dentro do conceito de imagem e semelhança de Deus. É um dos mais discutidos. As pessoas têm essas dúvidas em dizer: não, depois que o homem caiu, mas o homem não pecou. O homem pecou, então ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. O homem caiu nos seus delitos e pecados, então ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. E nós vemos que isso não é verdade, nós vamos provar biblicamente para você. Algumas pessoas tentam fazer uma distinção significativa entre as palavras imagem e semelhança. Então elas afirmam que o homem perdeu a imagem de Deus e não a semelhança, e vice-versa. Quando as pessoas querem separarem as duas palavras imagem e semelhança, elas começam a colocar coisas na sua cabeça que nas escrituras não dá base bíblica para isso. Nós temos que ter cuidado. Quando nós formos ler as escrituras, estudar e pregar, nós temos que ter cuidado no que nós vamos falar. Nós temos que analisar. Então, como alguns teólogos eles pregam e dizem que o homem, então, após a queda, então eles afirmam que o homem perdeu a imagem de Deus e não a semelhança. Olha a confusão que fica. Ou vice-versa. Outros dizem: não, o homem perdeu a semelhança, mas não a imagem. Outros dizem: não, o homem perdeu a imagem de Deus e não perdeu a semelhança. E isso se torna uma confusão terrível na mente das pessoas, porque nós não conseguimos bases bíblicas para dizer sobre isso. Então, todavia, como vimos no tópico anterior, não há qualquer possibilidade de fazer uma distinção nesse sentido. Por que, pastora Elisângela, não se pode fazer distinção nesse sentido? Porque nos escritos originais, ele não faz separação. Nos escritos originais, imagem e semelhança têm o mesmo significado, são sinônimas, as palavras são sinônimas. Então, nós não podemos fazer separação delas. Então, nos resta, então, afirmar ou que o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus, ou que o homem não perdeu. Então, aí surgem mais confusão na mente das pessoas. Ou o homem perdeu a imagem e semelhança na queda, ou ele não perdeu essa imagem e semelhança de Deus. Vamos ver. Poucos teólogos na história da igreja protestante afirmam que o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus após a queda. Os teólogos não afirmam isso. Nós vemos que apenas alguns. Nós vamos ver, Martinho Lutero foi um destes poucos teólogos.
Martinho Lutero, ele tinha a visão que quando o homem ele caiu lá no jardim do Éden, ele também perdeu a imagem e semelhança de Deus. Isso está nos seus escritos, nos seus livros. Sua posição sobre esse assunto era bastante inflexível. Sua percepção sobre as qualidades do homem, sobretudo em aspectos morais após o pecado, era bastante negativa. Mas, na verdade, nós vamos ver o posicionamento de outros teólogos, né? Na verdade, o posicionamento de Martinho Lutero era bem mais radical do que a posição de outros reformadores. Então, como João Calvino, por exemplo, ele não acreditava dessa maneira, mas a doutrina bíblica sobre isso é bastante clara. As escrituras afirmam categoricamente que após a queda, o homem continuou sendo a imagem e semelhança de Deus. Mas, pastora, isso é uma coisa muito grave que a pastora está afirmando. Como é que a pastora Elisângela pode dizer que depois que o homem caiu, o homem pecou, mas ele continua sendo a imagem e semelhança de Deus? Vamos provar com textos bíblicos. Em Gênesis 1:26, antes da queda, nós vimos que o homem é denominado como sendo a imagem e semelhança de Deus. Já lá em Gênesis capítulo 5, versículo 1, após a queda, o homem continua sendo designado como a imagem de Deus. Então nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, antes da queda, nós vemos que o homem, ele era denominado sendo a imagem e semelhança de Deus. Mas nós vemos também, lá em Gênesis capítulo 5, versículo de número 1, que após a queda o homem continua sendo designado como a imagem de Deus. Então nós vemos que tanto antes da queda quanto depois o homem continua sendo a imagem de Deus. Mas nós vamos ver, ainda em Gênesis 9:6, lemos que atentar contra a vida de um homem é um pecado grave. Nós lemos anteriormente, lá em Gênesis 9:6, que Deus diz, olha, aquele que tirar a vida de outro, do seu semelhante, a sua vida vai ser tirada também por mãos humanas. Nós vemos que é um pecado terrível matar alguém. Nós vemos que é um pecado gravíssimo, porque nós vemos que quando alguém atenta, vamos ver, pois Deus fez o homem à sua imagem. Em outras palavras, o homicídio não apenas tira a vida de alguém, mas é um atentado contra a imagem do próprio Deus que está ali representada na vida daquela pessoa. Eu falei aqui quinta-feira passada que quando acontece de alguém chegar e cometer um homicídio, além de cometer um pecado gravíssimo, porque está tirando a vida do seu próximo, e nós vemos também que além disso, não somente aquele pecado que ele cometeu, o homicídio, mas nós vemos que ele está atentando contra a imagem de Deus ali representada naquela vida. Então nós vemos que isso é uma coisa gravíssima. Por isso que Deus deu a pena disso, daquelas pessoas que cometem o homicídio, serem mortas por mãos humanas também. E nós vemos que isso tem se cumprido muito nos nossos dias. Quantas pessoas que cometem assassinatos, cometem homicídios, e aí nós vemos depois a conversa, fulano já tinha matado alguém, já tinha tirado a vida de outra pessoa. Então nós vemos que biblicamente a palavra de Deus ela se cumpre. Nós vemos que a palavra de Deus ela se cumpre em todos os seus aspectos. Nós vemos em Gênesis 9:6 que aquela pessoa que comete homicídio, além de tirar a vida de uma pessoa, ela está também cometendo um atentado contra a imagem do próprio Deus representada ali naquela vida.
Então nós vemos que por isso, segundo o texto bíblico, a punição também deveria ser a pena capital. Olha que coisa. Saindo do livro de Gênesis, nós vamos para o livro de Salmos, capítulo 8. Mesmo de forma implícita, revela que o homem caído ainda é portador da imagem de Deus. Vamos ler Salmos capítulo 8, a partir do versículo em diante, o que diz esse texto bíblico. O Senhor, ó Senhor nosso Deus, teu nome majestoso enche a terra. Tua glória é mais alta do que os céus. Tu ensinaste crianças e bebês a anunciarem tua força. Assim calaste teus inimigos e todos os que a ti se opõem. Versículo de número 3. Quando olho para o céu e contemplo a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? Olha que coisa. E, no entanto, os fizeste apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado, todos os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Que coisa maravilhosa. Nós vemos que o salmista aqui, mesmo ele vendo que depois da queda, mesmo de forma implícita, ele revela que o homem caído ainda é portador da imagem de Deus. Quando partimos então para o Novo Testamento, esse ensino fica ainda mais claro. A passagem bíblica mais direta e explícita sobre esse princípio está em Tiago, capítulo 3, versículo de número 9, que diz assim: e assim, bênção e maldição. Tiago 3 e 9, que diz o seguinte: foram criados à semelhança de Deus. Nesse texto, somos exortados a respeito do erro em amaldiçoar alguém, pois os homens foram criados à semelhança de Deus. Em outras palavras, o ensino bíblico nesse capítulo é que quando maldizemos alguém, indiretamente estamos maldizendo o próprio Deus, pois o homem reflete a sua imagem. Veja que coisa tão importante nós vemos que Tiago registra aqui no Novo Testamento, em Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 9. Nós vemos que Tiago, ele dá ênfase a isso. Nós podemos ver que lá em Gênesis 9:6, o Senhor falou que quando alguém comete homicídio, ele está atentando contra a imagem de Deus que está ali naquela pessoa. E nós vamos ver aqui em Tiago, capítulo de número 3, versículo 9, bem conhecido no meio cristão, que diz o seguinte: às vezes louvam nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Então nós vemos aqui nesse versículo que a mesma língua, a mesma boca que louva a Deus, depois ela está amaldiçoando o seu próximo. E nós vemos aqui que ele diz o seguinte: às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Então nós vemos aqui, em outras palavras, o ensino bíblico desse texto é que quando maldizemos alguém, indiretamente estamos maldizendo o próprio Deus. Logo, tanto do ponto de vista do Antigo quanto do Novo Testamento, o homem, mesmo após a queda, traz consigo a imagem de Deus. Se o homem tivesse perdido essa imagem, não faria qualquer sentido os escritores bíblicos continuarem se referindo
ao significado e importância desse ensino, revelado nos primeiros parágrafos das Escrituras. Não havia sentido algum. Nós vemos que eles falam no início, antes da queda, que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Após a queda, eles continuam falando nos registros bíblicos que o homem continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Ah, pastor Elisângela, mas não teve nenhuma diferença nisso? Ah, sim. E nós vamos explicar a você quais são as diferenças. Além do mais, em Gênesis 5:3, nós lemos sobre o nascimento de Sete, onde a expressão imagem e semelhança aparece novamente. Porém, dessa vez, ela se refere ao fato de que Adão teve um filho à sua imagem e semelhança. Já aqui, essa palavra, ela aparece, mas dizendo que Sete, ele é a imagem e semelhança do seu pai Adão. Olha que coisa importante. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, a sua imagem. Veja que coisa importante. Nós vemos aqui que aparece mais uma vez. Nós vemos que aparece quando se refere ao nascimento do filho de Adão, chamado Sete. E nós vemos que aqui o texto bíblico está falando que Sete era semelhante ao seu pai. Era semelhante ao seu pai e era parecido com a sua imagem. Quando nos é dito que Sete era imagem e semelhança de Adão, também podemos entender que a imagem de Deus continuou a ser impressa na humanidade através do ato da procriação, que representa uma continuidade do ato criador de Deus. Nós vemos que isso não ficou restrito só lá com Adão. Nós vemos que ser a imagem e semelhança de Deus foi se passando através da procriação dos seres humanos. Nós vemos que cada vez que nasce uma pessoa, essa pessoa nasce à imagem e semelhança de Deus. Não ficou lá apenas no Éden, não ficou apenas lá em Adão ou Sete, aonde a Bíblia se refere. Mas nós vemos que com esse texto prova que através da procriação, quando um casal tem um filho, lá está nascendo a imagem e semelhança de Deus na vida daquela criança. Então nós vemos que aquela criança ela é uma representante de Deus na terra. Então nós vemos que através desse versículo podemos provar que através da procriação dos seres humanos nós podemos provar que as pessoas que nascem, elas nascem semelhante, nascem à imagem e semelhança de Deus. Quando nos é dito que Sete era a imagem e semelhança de Adão, também podemos entender que a imagem de Deus continuou impressa na humanidade através do ato da procriação, que representa uma continuidade do ato criador de Deus. Isso significa que se Adão fosse criado à imagem e semelhança de Deus, e Sete, por sua vez, nasceu à imagem e semelhança de Adão, logo Sete também possuía a imagem de Deus. É claro. Então nós vemos que, portanto, Gênesis 5:3 diz o seguinte, nós já lemos esse versículo. Nós vamos ver também, que estabelece uma correlação verbal em Gênesis 1, 26 ao 28. Vamos ver no versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo do 26 ao 28, nós vamos ver qual é a correlação que tem entre esses textos bíblicos. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. 26 e 27 eu já li, mas nós vamos ler o 28 para a gente ver o que aqui fala. Diz assim: então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Voltando para o 26. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós, dominará os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim,
Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então nós vemos aqui que há uma correlação neste texto. Todavia, da mesma forma com que a imagem de Deus continuou a ser transmitida a cada ser humano, a corrupção da natureza de Adão após a queda também foi transmitida a cada um dos homens. Olha que coisa importante nós devemos aprender. Nós sabemos que assim como a imagem e semelhança de Deus foi transmitida para cada ser humano, nós vemos que também a corrupção de Adão, a queda de Adão, o pecado de Adão também foi transmitido para cada um dos homens. Isto nos leva a outra verdade presente nas Escrituras. Após a queda, a imagem de Deus no homem foi desfigurada. O homem, ele não perdeu a imagem e semelhança de Deus após a queda. Mas quando ocorreu a queda, que o homem pecou, essa imagem e semelhança de Deus no homem, ela ficou desfigurada. O que é isso? A imagem e semelhança de Deus no homem foi desfigurada. Deus criou o homem de forma perfeita, irrepreensível, com caráter puro e sem contaminação. Deus criou Adão dessa maneira. Porém, o pecado distorceu e maculou essa imagem, deformando o seu caráter. Antes da queda, o homem era verdadeiramente livre. Isto é, não estava contaminado pelo pecado. Porém, o homem pecou e a imagem de Deus foi manchada, foi maculada, desfigurada e completamente deteriorada. O que é isso? Foi manchada a imagem de Deus naquele homem que pecou. Então nós vemos que ele se tornou incapaz de produzir qualquer justiça própria que o credencie a salvação. Nós vemos que homem nenhum, ele tem a justiça própria que ele conduz à salvação. De maneira nenhuma, porque quando o homem ele pecou, essa imagem e semelhança de Deus naquele homem, após a queda, em todos nós falamos naquele homem a respeito de Adão, mas em todos nós o pecado atingiu toda a humanidade através de Adão. E nós vemos que nenhum de nós, nem Adão, o primeiro homem, nenhum de nós temos essa justiça própria que nos credencia a salvação. Assim o pecador, ele continua sendo ser criado à imagem e semelhança de Deus, visto que essa base da dignidade ordenada divinamente, presente em todo ser humano, mas essa imagem está fracionada e desfigurada pelo pecado. Está desfigurada pelo pecado. Em alguns, essa imagem se apresenta de forma um pouco mais precisa. Ou seja, em alguns seres humanos, em algum homem, em alguns seres humanos, essa imagem desfigurada pelo pecado, fracionada pelo pecado, ela é um pouco mais precisa. Nós podemos notar essa imagem desfigurada mais ativa em alguns seres humanos e em outros não. Então nós vemos aqui que com esses versículos nós provamos aqui que o homem, mesmo após a queda, ele não perdeu a imagem e semelhança de Deus. Mas nós vemos que com a queda de Adão, lá no Jardim do Éden, toda a humanidade ela passou a ter essa imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança de Deus, ela ficou mais desfigurada. Ela ficou fracionada por causa do pecado. Mas o homem, ele não perdeu a imagem e semelhança de Deus. Então nós vemos aqui que em alguns essa imagem ela se apresenta de forma um pouco mais precisa. Nós podemos notar isso com mais facilidade em alguns seres humanos. Já em outros, a imagem de Deus parece estar mais bem distorcida. Olha bem, mas em ambos os casos a imperfeição moral da humanidade é revelada. Tanto faz daquele que nós vemos mais distorcida,
ou aquela que nós vemos um pouco menos embaçada a imagem de Deus naquela pessoa, nós podemos ver que a imperfeição moral da humanidade está revelada em qualquer um dos seres humanos. A compreensão desse princípio, juntamente com a noção da graça comum de Deus, derrama sobre a humanidade. Explica o fato de muitos incrédulos demonstrarem, por exemplo, bondade, caridade, lealdade e as mais variadas boas ações. E o que é a graça comum? Nós sabemos que tem a graça comum e a graça especial. A graça comum de Deus é aquela pela qual Ele dá às pessoas bênçãos inumeráveis, que não são parte da salvação. A graça comum é essa. Deus está mandando lá do céu chuva, Deus está mandando do céu saúde para as pessoas, a maioria das pessoas tem saúde, recebem bênçãos financeiras, têm a sua vida ótima aos olhos dos seres humanos. Nós vemos, porque a pessoa não está nem aí, não é convertida ao Senhor, não é uma nova criatura, e essa pessoa é abençoada. Porque essa pessoa é de outra religião e ela muitas vezes ela demonstra bondade. Porque essa pessoa muitas vezes ela demonstra lealdade. Porque ela demonstra caridade nos seus atos. Por que isso? Por causa da graça comum de Deus, que é para todos os homens essa graça comum. Mas a graça especial, nós falamos aqui, vamos falar em outra vez, mas o assunto não é esse. A graça especial, ela se revela naqueles escolhidos que o Senhor quer salvar. Então nós vemos que essa graça comum, ela não é revelada para a salvação. Não, é para que os homens recebam bênçãos, vitórias. Essa é a graça comum de Deus. Então mesmo o pecador estando escravizado pelo pecado, a imagem de Deus, ainda que distorcida, está impressa naquela pessoa. Está impressa naquele homem. Por isso ele pode produzir coisas boas em seu convívio com a sociedade. No uso de suas habilidades criativas e intelectuais, no uso e até mesmo na esfera moral, ele pode produzir coisas boas. Obviamente, a maioria dos seres humanos não é tão má quanto poderia ser. Se não fosse a graça comum de Deus, o ser humano seria muito mau. Então nós vemos aqui a imagem de Deus após a queda no homem. Após a queda, mesmo o homem não regenerado continua sendo imagem e semelhança de Deus. Nós pesquisamos e vimos aqui uns comentários do teólogo João Calvino e nós queremos traduzir para os irmãos a respeito, o que ele pensava a respeito disso. Então, após a queda, mesmo o homem não regenerado continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Apesar do pecado ter sido devastador para o homem, Deus não apagou a sua imagem, ainda que a tenha corrompida. O homem tem essa imagem e semelhança de Deus, mas corrompida, alienando de Deus, pelo que, embora concedamos não haja sido nele aniquilada e apagada de todo a imagem de Deus, foi ela todavia corrompida de tal ponto que o que resta é horrenda deformidade. Sabemos, porém, que pela queda de Adão, toda a humanidade caiu de seu primitivo estado de integridade, porque pela queda a imagem divina ficou quase que totalmente extinta de nós, e fomos igualmente despojados de todos os dons distintivos pelos quais teríamos sido, por assim dizer, elevados à condição de semideuses, em suma, de um estado da mais sublime excelência, fomos reduzidos a uma condição de miserável e humilhante destruição. Então nós vemos que o homem, após a queda, ele se tornou isso. Mas nós vemos o seguinte aqui, nós vamos adiantar rapidamente que as horas já se passam. O homem é a imagem e semelhança de Deus, e essa característica não pode ser separada da sua natureza.
não pode ser separado. Porém, por esta mesma natureza ter sido corrompida, a imagem de Deus no homem foi fatalmente atingida e desfigurada. A imagem do homem ficou fatalmente desfigurada com isso após a queda. A imagem, nós vamos falar agora sobre a imagem e semelhança de Deus restaurada no homem. Olha que coisa. Vamos ver o que as Escrituras falam sobre isso. Vimos que o homem ainda é a imagem e semelhança de Deus, mesmo após a queda, porém numa versão mais pálida. Numa versão que nós não podemos ver com excelência, mas vemos a imagem de Deus no homem mais pálida, mais distorcida e corrompida pelo pecado. Também vimos que por si mesmo homem algum pode recuperar a imagem perfeita e imaculada com a qual ele foi criado originalmente. Nós não podemos dizer que o homem, ele pode querer criar novamente, ele pode querer ter novamente a perfeita, imaculada imagem de Deus, como ele foi criado no início. Nós não podemos dizer isso. E ele por si próprio, por seus méritos humanos, ele não conseguirá jamais ter essa imagem perfeita, imaculada, como no princípio, no início da criação. Então nós vemos que a boa notícia é que a palavra de Deus nos revela que essa qualidade danificada pelo pecado é em Cristo restaurada. Olha aí, Romanos 8:29. Mas só pode ser restaurada essa imagem em Cristo, não por méritos humanos. Romanos 8:29 diz o seguinte: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Nós vemos aqui a respeito que Deus Deus conheceu de antemão. O que é isso? Deus predestinou de antemão todas as coisas. Então nós vemos que Cristo é a perfeita imagem do próprio Deus. Colossenses 1:15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Ao nascer de novo, a imagem de Deus no homem começa a ser reconstruída, de modo que o verdadeiro seguidor de Cristo torna-se como ele em justiça e retidão. Efésios 4:24 diz o seguinte: e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Sobre o cristão, como sendo a imagem e semelhança de Deus, talvez a melhor definição seja dizermos que, quando o homem é regenerado, ele passa a ser a imagem redimida de Deus. O apóstolo Paulo escreve exatamente sobre isso. E ele diz que o cristão genuíno se reveste do novo nascimento. Colossenses 3:10. Que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse processo de restauração da imagem de Deus que ocorre nos santos é um processo progressivo e contínuo. Ele alcança sua plena realização apenas no dia vindouro do maravilhoso retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando é, pastora Elisângela, que o homem vai ter a sua imagem perfeita, a imagem de Deus nele perfeita e sem pecado? Quando acontecer o arrebatamento da igreja, que a Bíblia diz que nós seremos transformados em corpos incorruptíveis, ou seja, sem pecado, um corpo imortal. Nesse dia seremos a perfeita imagem e semelhança de Cristo. Diante dele, nós nos encontraremos profundamente extasiados, admirados com o seu resplendor, daquele que nos resgatou. Nesse momento, a imagem de Deus terá sido completamente restaurada em nós. Amém? Aqui encerramos a nossa mensagem.
E nós queremos dizer para você que ouviu essa mensagem nesta noite. Se você não ter conhecimento que mesmo você em pecado, mesmo você levando uma vida distanciada de Deus, que essa imagem e semelhança de Deus, ela não foi retirada de você, mas que você tem ela de uma forma distorcida em você, que nós podemos ver de forma mais embaçada. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você creu nessa mensagem após ouvi-la, se o Espírito Santo tocou em você, que você possa orar, pedir ao Senhor perdão pelos seus pecados, se arrepender de todo o coração e crer em Cristo como teu Senhor e Salvador. E saber que um dia essa imagem que está distorcida em todo ser humano, ela vai ser recuperada totalmente, perfeitamente na volta de Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Muitos anos se passaram e o meu amor aumenta cada dia mais. Em momentos forte eu me senti, outras vezes tão fraco eu me abati. Momentos de alegria ao te servir, dias de dores por não conseguir te ouvir. Mesmo com a força do tempo, levando sonhos e os amigos, não desisti de você. A salvação que graças a Deus. Os anjos receberam, o Senhor deste pra mim. Na tua imagem, semelhança, ó Deus, foi que eu nasci. A minha história, o quê? Eu escrevi até aqui.
bem, graças a Deus. Estamos chegando aí aos momentos finais do programa A Voz Apostólica. Ouvimos aí a ministração da Palavra de Deus com a pastora Elisângela. Que Deus abençoe a vida da pastora Elisângela cada dia mais e continue usando ela poderosamente para transmitir a Palavra de Deus. E amanhã estamos na Igreja Apostólica Poder da Fé com a Escola Bíblica. Convidamos a todos para estar conosco amanhã, na sexta, na Escola Bíblica. Estaremos ali. A Palavra de Deus está sendo mais uma vez ministrada através ali da Escola Bíblica. Convidamos você e sua família. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes, nossos irmãos. Fiquem todos com Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos vocês. Amém. Muito obrigado e até a próxima semana, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Até lá, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigado, Eduardo Ventura, Deus abençoe a todos aí, Edileuza, todos que estão conosco. Muito obrigado, Deus abençoe você, sua casa e sua família. E até o nosso próximo programa.